Olá, professores e professoras de Educação Física da Rede Estadual de Rondônia, tudo bem? Sou o professor Alain Ranieri, da Gerência de Educação Física, e desde já queremos agradecer a participação e audiência de todos vocês. Hoje estamos aqui para falar do projeto Mais Esporte Escolar, que é uma ação do governo do estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado da Educação, da Coordenadoria de Educação Física, Arte, Cultura e Esporte Escolar, da Gerência de Educação Física e da Gerência de Esporte aqui de Rondônia. O projeto visa potencializar a participação dos estudantes atletas nos Jogos Escolares de Rondônia. Gostaria de agradecer a nossa secretária de Educação, secretária Ana Passini, a nossa diretora-geral de Educação, professora Irani Oliveira, e ao nosso coordenador da Cefas, professor Evangelista Araújo. E assim, né, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa live que tem como tema orientações acerca do projeto Mais Esporte Escolar, que são o Hora Extra Treinamento e a complementação de carga horária. Para você, professor, que tem dúvida, hoje é o dia, hein? E para isso, convido o professor Antônio Júnior para iniciar as nossas atividades. Seja bem-vindo, professor Antônio. Muito obrigado, professor Alain. Olá, professores e professoras. Eu vou aqui dar uma breve introdução sobre o assunto. Logo após a minha fala, vou passar a palavra para o professor Vinícius para ele continuar esmiuçando o assunto com mais precisão, beleza? Então vamos lá. Vamos falar hoje sobre os projetos Mais Esporte Escolar. Beleza. Então, aqui é um resumo do que nós vamos ver nessa orientação. Vamos falar um pouco dos números do ano de 2023, quais foram os números que esses projetos alcançaram, né? Quantos alunos foram atingidos com foram beneficiados com esses projetos. Vamos falar um pouco mais dos projetos Mais Esporte Escolar no ano de 2024. Vamos falar as características do projeto Hora Extra Treinamento, a sequência do processo, qual é a sequência que ele deve tramitar, né? Onde ele começa, por onde ele passa e onde ele termina. E a mesma coisa para o projeto de complementação de carga horária. A sequência do projeto, todas as características dele. E logo depois nós vamos falar sobre as semelhanças dos projetos, porque os projetos eles são bem parecidos, mas eles não são iguais. Tem muita diferença entre eles que acaba que muitos professores têm dúvida e acabam errando muito isso. E é exatamente sobre isso que nós vamos bater em cima hoje da tecla. As semelhanças do projeto e principalmente as diferenças, né? Foi o que eu falei. Então vamos lá. O balanço do ano de 2023. O Hora Extra Treinamento, 81 professores fizeram o projeto de hora extra treinamento. E aproximadamente 2.500 alunos foram atendidos com esses projetos, para vocês verem a importância desses projetos na escola. 2.500 alunos atendidos é um número muito bom, né? E esses professores que estão realizando esse trabalho estão de parabéns. E de complementação de carga horária, 55 professores fizeram o projeto de complementação de carga horária e aproximadamente 1.500 alunos foram atendidos. Então, é um número muito expressivo que os nossos professores da nossa rede estão realizando. Então, vamos lá. Projeto Mais Esporte Escolar. Hora Extra Treinamento e complementação de carga horária. Qual é a legislação, né? De onde veio? Então, ele é através da portaria, o hora Extra Treinamento é através da portaria 1279 de 2018. O que é esse hora Extra Treinamento? Isso é quando o professor já tem todas as suas aulas completas, né? Ele já está lotado em uma ou mais escolas e já está cumprindo a carga horária dele certinho, de 40 horas, 25 horas ou 20 horas, não importa, certo? Tá completo? Aí ele faz um projeto para fazer hora extra, entendeu? É assim que funciona a hora extra, porque tem muita dúvida entre a hora extra e a complementação de carga horária. O nome já é autoexplicativo. E a complementação de carga horária é através da portaria 5.454 de 2018. É o que eu falei. O professor não está lotado
não conseguiu ser lotado para cumprir a sua carga horária completa, né? Aí ele vai fazer um projeto de complementação de carga horária para ele poder cumprir aquela carga horária dele que ele não conseguiu ser lotado. É para isso que serve esse projeto. Então, aí já é uma diferença entre os dois importantes para vocês ficarem atentos. E qual é a sequência que deve ser seguida esses projetos? O processo para abrir esses projetos deve ser feito na escola, né? Os professores vão procurar a secretaria da escola para abrir o processo, fazer um memorando, o Vinícius vai explicar certinho o trâmite que tem que fazer, quais são os documentos. Beleza, abriu o processo na escola, é enviado para a CRE. A CRE vai fazer um checklist, vai analisar a documentação. Se tiver algum erro, vai voltar para a escola, para o professor corrigir. E se tiver tudo certo, ele manda para a Cefaz. Lá na nossa gerência de educação física, vai analisar. Se tiver alguma coisa inconsistente, vai voltar para a CRE falar com o professor novamente, ok? Aí, da Cefaz, já a tramitação já é já é competência nossa lá, que a gente fica de olho, ok? Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Vinícius, que ele vai falar detalhes de todo esse processo. E eu gostaria que vocês ficassem bem atentos nesses detalhes, porque ele vai pontuar alguns erros recorrentes que os professores sempre acontecem nos projetos, e ele vai tentar sanar essas dúvidas o máximo possível. Lembro vocês que a qualquer momento vocês podem fazer pergunta no chat que a gente vai estar respondendo aqui. Qualquer pergunta que a gente não consiga responder, nós vamos anotar para poder perguntar de alguém que saiba, para poder sanar a dúvida de todos os professores, ok? Então, seja bem-vindo, Vinícius. Vamos lá. E aí, senhores, tudo certo? Meu nome é Vinícius, vou dar prosseguimento à apresentação. Para elucidar, né, qualquer dúvida que vocês possam ter, trabalhei com essa área no ano passado, então consegui analisar ali mais ou menos o que normalmente os professores acabam errando e meu foco aqui é pontuar esses erros que são mais recorrentes para a gente poder tentar fazer com que o processo caminhe da melhor forma. Desde já, a gente quer passar para vocês, através dessa apresentação, que o nosso trabalho aqui não é dificultar a vida do professor, de forma alguma, é total mesmo facilitar, por isso que a gente está fazendo isso. Às vezes, quando o processo ele fica impedido ou tem algum bloqueio, é só porque ele precisa, de fato, ser seguido pela portaria. Legislação é lei, então a gente não tem o que fazer. Então, a ideia desse estudo de hoje é basicamente essa. Então, vamos lá. Bom, começando pela hora extra de treinamento. Basicamente, o Júnior já explicou o que ela é, então a gente tem que ela tem limite. Ela pode ser, no máximo, 2 horas de treino por dia, ok? E como são 5 dias na semana, limite semanal de 10 horas e o limite mensal de 40 horas extras. Então, esse é o máximo que o professor pode fazer. Esse é o primeiro detalhe da hora extra de treinamento, de como funciona. Máximo por dia de 2 horas, semanal de 10 e mensal de 40. É importante também que os processos comecem com o ano letivo e finalizem em dezembro. O que significa o projeto iniciar com o ano letivo e finalizar em dezembro? Quando a gente vai fazer o preenchimento do projeto, a gente vai ver mais à frente. O cronograma do professor, a periodização, o planejamento das atividades, ele precisa iniciar com o ano letivo. Ou seja, fevereiro, o que normalmente acontece na nossa rede, e finalizar em dezembro, ok? Então, durante todo esse período de fevereiro a dezembro, normalmente, o professor tem que ter algum tipo de atividade sendo desenvolvida, ok? Outra coisa muito importante, todos os projetos, tanto hora extra quanto a carga horária complementar, eles precisam ter no mínimo 2 dias de treinamento dentro do projeto. Eles podem ou não ser consecutivos, a portaria orienta para que eles sejam em dias alternados, se possível, mas não é uma proibição. Então, no mínimo 2 dias por semana, podendo ser mais, de acordo com o primeiro tópico que eu falei, dentro do limite semanal e mensal. Uma outra coisa bastante importante, essa aqui é muito importante mesmo, que é a questão da quantidade mínima de alunos. Nós temos uma quantidade mínima de alunos por categoria e sexo apenas na modalidade coletiva de 15. Ou seja, se eu tiver um time feminino de qualquer categoria, infantil ou juvenil, ele precisa ter no mínimo 15 atletas. O mesmo para o masculino e o mesmo para as outras categorias. A figura muda de questão quando a gente vai na modalidade individual, que independente da categoria e do sexo, tem que ter um total de 15 alunos.
Ou seja, modalidade individual, o professor mandou o projeto, tem aluno do sexo feminino, do sexo masculino, de todas as categorias, totalizou 15, o projeto vai passar, correto? Outro detalhe importante, esse aqui não tem muito erro, não temos muitos projetos que venham com erro, contudo, eu acho importante pontuar, só para relembrar, os projetos eles só podem ser, a duração do treino, do último treino, ele só pode ser até às 20, não pode passar das 20 horas, e só pode ser em dias letivos, na maioria dos colégios, segunda a sexta, entendeu? É só para pontuar mesmo, essa aí a questão não vem tanto à tona em questão de erros. E por último, alguns professores sabem, outros não sabem, mas é possível que o professor ele tenha aprovado 2 tipos de projeto. Ele, por exemplo, igual o Júnior explicou mais cedo, se o professor ele tiver faltando 4 aulas para complementar a carga horária semanal dele de 32, no caso do contrato de 40 horas, ele pode executar um projeto de complementação de carga horária para completar essa carga horária semanal dele, e em seguida, se ele tiver mais demanda de treino dentro da escola que ele esteja trabalhando ou de alguma outra escola responsável da CRE, ele pode também pedir hora extra de treinamento. Contudo, o que precisa ser feito? Ele precisa primeiro pedir o projeto de carga horária complementar, o projeto precisa ser aprovado, a partir do momento que o projeto é aprovado, ele pode dar entrada no projeto de hora extra de treinamento. Bom, e aí, para ficar mais tranquilo de vocês entenderem, o que eu pensei? Da gente fazer a sequência de projeto mesmo, para vocês entenderem o que precisa ser feito, como o processo é aberto. E aí é basicamente isso. Todo projeto de hora extra ou de carga horária complementar, ele vai ser iniciado por um memorando. Nesse modelo que eu estou colocando aqui na tela para vocês, ele vai ser iniciado sempre pela escola ou pelo professor, entendeu? Onde dentro desse memorando direcionado à CRE, a qual a escola está vinculada, ele tem que explicar, colocar o assunto certinho, ó, projeto mais esporte escolar do servidor tal, matrícula tal. Senhor coordenador da CRE, estamos encaminhando para Vossa Senhoria o projeto do servidor tal. O assinante pode ser o responsável da escola, entendeu? E aí a gente envia para a CRE junto com os outros documentos que a gente vai abordar seguido agora. Segundo, aí começam essa parte, primeiro, normalmente é a parte que a escola é a responsável, né, de abrir o memorando, e aí a partir daqui entra o momento dos documentos do professor. Primeiro deles, o projeto em si, né? A gente tem 4 páginas desse processo, tipo no esboço, né? Obviamente que quando a gente vai preenchendo, ele vai pegando mais páginas, mas basicamente é isso. E aí aqui a gente começa com a grande quantidade de erros que a gente aponta. E como eu falei, a ideia dessa nossa live é justamente estar aqui para auxiliar vocês, porque não é a gente que trava o projeto quando ele é enviado. É a gerência de lotação que está logo depois de nós na hierarquia da análise do processo. Então, vamos lá. Basicamente, na hora do preenchimento, é importante que a gente só coloque literalmente todos os dados do professor de forma correta. Então, a gente tem que colocar a CRE certinho, o município, o nome do professor, o contato é muito importante. Tem alguns momentos que os professores não enviam nem o e-mail, nem o telefone, e isso é pedido. Essa questão da escola 1, escola 2 e total de aulas, as aulas que o professor dá em sala de aula que precisam ser postas aqui. Isso aí também é muito importante falar, que acontece principalmente no caso de professores que trabalham em 2 escolas ou os professores da carga horária complementar. É importante frisar. Voltando, nesse espaço, escola 1, escola 2, o professor ele precisa colocar a carga horária de aulas dele dentro da sala de aula. Por exemplo, um professor que vai pedir carga horária complementar, ele está com 30 aulas, aí ele vai pedir 2 aulas de treino para complementar. O que acontece? Ele precisa colocar aqui não os 32 que é total, são as 30 aulas que ele dá em sala de aula. E aí lá embaixo, nos dias e horários de treinamento, ele vai informar os dias do treino e as 2 aulas de treino que ele dá para complementar o projeto. Então, basicamente é isso. E aí, ainda aqui mais para baixo, escola que ele executa treinamento tranquilo, matrícula também, marcar a questão do tipo de contrato. Quase todos vocês, a maioria que a gente atende são de 40 horas, período de trabalho, e aqui chegamos em outro muito importante, que é o total geral de aulas. Nesse daí, a gente
também vai colocar que esse total geral de aulas nada mais é do que a soma dos dois total de aulas que estavam acima. Basicamente isso. Aí esse aqui se encaixa mais para causar dúvida no caso de professores que dão aula em 2 escolas diferentes. Aí você vai fazer a soma das aulas nas 2 escolas ou só repetir o número da única escola que ele dá aula, correto? Outra coisa que não pode ser esquecida também, número do CREF do professor, ok? E aí a gente vai lá, seguindo. Execução das atividades de treinamento. Aqui eu já pontuei que é a questão da quantidade mínima de alunos. Só para relembrar, modalidades coletivas, precisa ser no mínimo 15 alunos por sexo e gênero, ok? Isso para as coletivas. Para as individuais, pode ser 15 ao total. Em relação aos dias e horário de treinamento, a gente já pontuou também. Treinamentos com no mínimo 2 dias na semana, somente em dias letivos e até às 20 horas. E aí a gente vai lá. Participação e classificação da equipe no JOE, bem tranquilo também, eu não preciso pontuar muito isso. E a participação da equipe em outros eventos também bem tranquila. Basicamente, você só fazer o histórico das suas equipes. E aí, dentro do objetivo geral, específico, público-alvo, conteúdo a ser trabalhado e metodologia de treinamento, é basicamente tratar da sua modalidade. A gente recebeu muitos projetos ano passado, nos quais a modalidade informada... antes que eu esqueça, voltando rapidinho só na execução das atividades de treinamento, aqui o segundo quadro, muitos professores acabam esquecendo de mencionar a modalidade esportiva. Gente, isso é muito importante, isso é motivo do projeto voltar, tá bom? Não esqueçam de apontar qual que é a modalidade do projeto. Voltando lá para os objetivos, os erros que a gente recebeu muito ano passado foram em questão de projetos que estavam com a modalidade esportiva apontada, por exemplo, handebol, e você chegava no objetivo geral específico, estava tratando de outra modalidade. Muita atenção nessa parte também, muita atenção no público-alvo, porque o público-alvo aqui tem que indicar faixa etária e gênero, e tem que bater com o que foi descrito na execução das atividades de treinamento. No conteúdo a ser trabalhado é só falar sobre o que você vai trabalhar dentro da modalidade, e a metodologia de treinamento a mesma coisa. Passando para finalizar, cronograma das atividades. Aqui é aquela parte em que a gente tem que elencar, de fato, o que o projeto pede, que é ele ser executado de fevereiro a dezembro, correto? Então, marca o xizinho no mês, descreve o que vai ser feito dentro das ações e está tudo ok. Lembrando, ano letivo iniciando, finalizando em dezembro. Dentro da periodização de treinamento também, todos são professores de educação física, já sabem, periodização completa de treinamento que vocês querem fazer com as equipes de vocês. E, por fim, as assinaturas. Galera, isso também é uma parte que a gente recebe muitos erros, falta de assinatura, o projeto também não passa, então é muito importante. A assinatura do professor é a primeira, logo depois de todos os dados do projeto, e aí depois a gente começa com as assinaturas da escola e CREA. Normalmente, o que acontece? Como para não fazer com que o professor saia da escola dele e vá para a CREA, até porque algumas CREAs são responsáveis por escolas que não são da sua cidade, o que normalmente pode acontecer? A assinatura e carimbo do supervisor da escola, a assinatura do diretor da escola, essas todas, obviamente, podem ser conseguidas nas escolas. Caso não seja possível a assinatura presencial no papel dos responsáveis da CREA, né, chefe do núcleo, gerente pedagógico e coordenador, pode ser feito certificado via SEI mesmo e eles assinarem via SEI. E para finalizar, o carimbo da escola. Sempre é necessário que tenha o carimbo da escola nesse espaço aqui. Ele não pode ficar, o projeto não pode ir à frente sem o carimbo da escola também. Então, basicamente é isso, gente. Seguindo aqui, vamos lá. Próximo documento que o professor precisa enviar. Essa aqui é a primeira, vamos dizer assim, diferença entre um projeto e outro. Eu vou falar mais, obviamente, lá na frente sobre a carga horária, mas aqui, na hora extra de treinamento, o professor precisa enviar essa declaração de vínculo empregatício. O que ela significa? Basicamente, ela significa que o professor ele está declarando que ele não tem nenhuma outra atividade remunerada fora do governo e, portanto, ele está apto a receber hora extra do governo, né? Hora extra para ser paga do governo. Basicamente isso, bem tranquilo também. Assim como as assinaturas da CREA, aqui também pode ser feita uma declaração via SEI, tá bom? Não precisa ser essa digitada aqui, digitalizada, imprimida, beleza? E o último documento que o professor precisa enviar, obviamente, é sua cédula CREF. Detalhe, todos os projetos, segundo as suas legislações, portarias, eles afirmam que a cédula precisa estar em vigor, ela não pode estar fora de validade.
Inclusive, só contando um caso rápido que aconteceu, o professor, ele enviou ano passado, e aí ele era professor de xadrez, e no JOE não há necessidade do professor estar com CREF para ser treinador do xadrez. É regulamento do JOE. Não precisa estar com ela, não importa estar vencido ou não. Contudo, ele mandou o projeto para a gente, para o projeto, legislação do projeto, que é o que a gente está falando aqui, necessita. Então, se a sua cédula estiver vencida, ela precisa estar em vigor. Caso não seja possível a renovação, o que o sistema aceita? O sistema não, desculpa, a gerência de lotação. Ela aceita isso aqui, ó, a certidão de regularidade profissional, que é basicamente você ir no CREF, dar entrada no processo de renovação, e enquanto eles não mandam a cédula nova, que está em vigor, a gente vai precisar que seja anexado esses documentos dentro do processo. Que é, como eu disse, a certidão de regularidade emitida pelo CREF, né, daqui da nossa região, e o protocolo de recebimento de documentos, com todos os dados do professor, tudo certo, e também é necessário enviar o CREF vencido, tá bom? Caso ele esteja vencido, esses documentos. Beleza. Por último, antes do processo chegar na competência da Gerência de Educação Física /Cefas, a gente tem o checklist da CRE. E aqui é um ponto muito importante que a gente quer que vocês entendam, que o trabalho da Cefas, igual o Júnior pontuou anteriormente, não é corrigir os projetos. O dever de fazer isso é das CREs. As CREs, elas são, através desse checklist, elas vão solicitar as correções quando necessárias, ou então marcar que está tudo ok e enviar para a gente quando o projeto está ok. Então, esse contato de vocês, a gente não vai fechar os olhos, obviamente, mas esse contato para tirar as dúvidas mesmo é de fato com a CRE, porque é ela que dentro da portaria, das portarias, é de fato a responsável por essa correção dos processos, através desse checklist. Foi enviado no prazo estabelecido, o projeto está no modelo atualizado, enfim, se não tiver qualquer pendência, ela devolve à escola e assim é feito a questão das correções, ok? Então, para ficar bem claro para vocês, galera, esse sublinhado aí é o que compete antes de chegar na Cefas, ok? E o restante que não está sublinhado é para vocês entenderem qual que é a tramitação dele e por que às vezes demora tanto para um projeto ser... Por que às vezes demora tanto para um projeto ser aprovado? Porque ele passa por todas essas instâncias, entendeu? Então, vamos lá. Só para recapitular, a gente inicia um projeto com um memorando através da escola e do professor, e aí o professor e a escola enviam os seus documentos, o projeto com os dados do projeto, a declaração de vínculo empregatício, no caso da hora extra de treinamento, e a cédula CREF em vigor. A partir desse momento, a CRE analisa o processo, ok? Preenche o checklist. Se houver necessidade de correção, ele devolve para a escola /professor. Se tiver tudo ok, ele envia para a gente. Aí é que começa a jogada e por que às vezes demora. Quando esse processo chega para ser fácil, a gente vê se o checklist realmente está ok e se está batendo tudo que o checklist foi dito. Ele falou que foi entregue no prazo, se está tudo certo com o preenchimento, beleza. Deu ok, a gente envia para a GLMS, que é a Gerência de Lotação e Movimento de Servidores. É ela que faz a análise do projeto de vocês. E aí, a gente faz esse envio basicamente para eles aprovarem ou não. Se eles não aprovarem é porque tem algum tipo de correção, e aí é quando a gente entra em contato com vocês. Beleza? Mas se a CRE fizer o checklist certinho e tiver tudo ok, a gente só vai bater o olho, enviar e tá tudo ok. Beleza? Seguinte, a gente enviou para aprovação, a GLMS devolve o processo para a gente, informando, tá tudo ok, foi aprovado o projeto, pode informar a CRE. E aí a gente volta naquela hierarquia, que é professor, CRE, Cefas, aí só faz o movimento contrário agora. A gente, como Cefas, envia um despacho informando para a CRE que o processo foi ok, e aí a CRE informa a escola o professor. Lembrando, sequência não, protocolo de processo no SEI. Quem abre o processo, finaliza o processo. Então, para finalizar o processo, a partir que a escola e o professor foram informados que está tudo ok com o processo e foi deferido, eles precisam fazer um despacho ou um termo de encerramento ou dar ciência no último e finalizar o processo dentro do SEI, ok? Isso aí é dever do professor e da escola, ou da escola, no caso, né? E aí, para ficar mais claro ainda para vocês, preparei esse mapa mental para a gente entender basicamente quais são os caminhos que são andados, o que cada setor envia e é responsável por enviar. Então, vamos lá só para confirmar, né, o que a gente já está falando aqui. A escola e o professor são responsáveis por 4 documentos, memorando,
projeto mais esporte escolar, a declaração de vínculo empregatício, novamente, questão de hora extra, tá? De treinamento, a declaração de vínculo empregatício e a cédula CREF em vigor. A partir deste momento, o processo é enviado pela escola e professor para a CRE. A CRE é responsável por preencher o checklist, analisando todo o projeto e o processo em si, né? Se o memorando está certinho, se a declaração está certa, se a cédula do CREF está certa, e em seguida envia o processo à Cefaz. E aí, a partir do momento que esse processo chega na gente, a gente envia um despacho para a GLMS pedindo aprovação, ela devolve confirmando a aprovação, a gente informa essa aprovação para a CRE e a CRE informa essa aprovação para a escola e para o professor, ok? E aí, como eu já disse, como o processo inicia dentro da escola ou pelo professor, eles precisam fazer o termo de encerramento ou dar ciência no processo e encerrar o processo, tá? Beleza? Vamos lá. Qualquer pergunta, galera, no chat, tá bom? A gente está passando aí, pode ficar à vontade para perguntar, que a gente está com a equipe prontinha para responder qualquer dúvida que vocês tiverem dentro do chat, tá? Iniciando agora com complementação de carga horária. Vamos lá. Primeiro de tudo, além do que o Júnior falou, para que serve a complementação de carga horária, né? Ela serve basicamente para ajudar o professor que não conseguiu lotação dentro da CRE a complementar as aulas que ele dá durante a semana com treinamentos para os alunos. Então, para que isso aconteça, precisa ter dentro do projeto uma declaração da CRE atestando que a rede ali já está suprida. Ou seja, se o professor quiser fazer a carga horária complementar, porque ele não tem aulas, por exemplo, na escola dele, mas estiver precisando de uma outra escola de professor de educação física, ele não pode fazer, entendeu? Então tem que estar com a rede suprida. Assim como na hora extra, o limite diário também é de 2 aulas e semanal de 10 aulas. E aí vocês vão ver a questão que acontece. Viram a diferença de nomenclatura? Pois é, na hora extra, como o nome já sugere, hora extra. Os processos são analisados em hora, ou seja, se um treino tem 45 minutos e o outro também, o professor vai ser pago 1h30 de treino, correto? 1h30 de hora extra. No caso das aulas, não, aí já é diferente, entendeu? Porque aquela variação de tempo de aula que a gente tem na nossa rede, que varia entre 48 e 50 minutos, dependendo da escola, correto? Assim como na hora extra, projetos precisam iniciar no ano letivo e finalizar em dezembro. Também tem que ter 2 dias no mínimo de treinamento e a questão da quantidade de alunos também é a mesma. Mínimo de 15 alunos por categoria e sexo na modalidade coletiva e um total de 15 independente de gênero e categoria nas modalidades individuais. E também repetindo, somente até as 20 horas e somente em dias letivos. Sequência de projeto, eu vou só pontuar de novo, mas basicamente é a mesma da hora extra, né? Ó, inicia pelo memorando preenchido corretamente, projeto preenchido corretamente, ok? Só reforçando, atenção muito na hora do preenchimento do total de aulas ali em cima, ó, escola 1, escola 2, total de aulas, que essas aulas se referem às aulas de sala de aula. As aulas de hora extra ou as aulas de complementação a gente vai informar lá embaixo, no dias e horários de treinamento, onde está escrito total de aulas e treinamento, tá bom? No total geral de aulas aqui, que está em negrito, esse total é a soma dos 2 total de aula que estão em cima. Muita atenção nisso, muita atenção em não deixar de preencher a modalidade esportiva do projeto, tá bom? Basicamente é isso, a gente já apontou bastante. As assinaturas, não pode esquecer, beleza? Carimbo da escola também, muito importante. Questão das assinaturas da CRE, só reforçando, caso não seja possível os representantes da CRE ou até mesmo o professor conseguir essas assinaturas da CRE, elas podem ser via SEI, tá? Faz um certificado e aí todos os integrantes que precisam estar com assinatura, né? O chefe do núcleo, o gerente pedagógico e o coordenador da CRE assinam via SEI, tá bom? Aí aqui, ó, a diferença que eu citei lá no início da nossa apresentação. Em relação à declaração de suprimento de carga horária. Se na hora extra a gente precisa de um atestado de que você não faz nenhuma outra atividade remunerada para poder receber a hora extra do professor, dentro da complementação de carga horária a gente precisa da declaração do suprimento de carga horária dentro da CRE, que foi o que eu pontuei lá no início da fala sobre complementação. Basicamente é um documento que a CRE ela atesta dizendo, ó, esse professor ele pode complementar com treino porque não tem nenhum outro local para eu colocar ele para dar aula de educação física, ok? Basicamente é isso, tá bom? Seguindo, só pontuando de novo, cédula CREF em vigor, tá, gente? Ela
não pode estar inválida, e se ela estiver inválida, né, fora da validade, a gente precisa da certidão de regularidade profissional, tá? Que é basicamente quando você vai abrir o processo para renovar a cédula CREF, tá bom? E aí a gente precisa que sejam anexados, no caso dela não estar com a validade em dia, o CREF, que não está com a validade em dia, a certidão de regularidade profissional e o protocolo de recebimentos dentro do SEI. E aí, novamente, só pontuando, tá bom? Sublinhado é todo o processo antes de chegar na Cefaz, tá bom? Os 4 primeiros itens aí, o memorando, o projeto, declaração de suprimento de carga horária. No caso da complementação de carga horária, a cédula CREF em vigor, todos responsabilidade de escola e professor, ok? E o checklist é onde a CRE vai avaliar novamente, tocando nesse assunto, que a CRE é a responsável por tirar as primeiras dúvidas do professor, ter esse contato direto com o professor para tirar dúvidas em relação aos projetos mais esporte escolar. Se tiver tudo ok, ela envia o checklist para a gente, todo o processo, e a gente começa a analisar para aquele trâmite todo que eu já expliquei para vocês, que é o motivo para que demora, beleza? A gente envia para a gerência de lotação, eles informam a aprovação, a gente informa a CRE informa a escola, e a escola ou o professor encerram o processo, tá bom? Aí agora o mapa mental da carga horária complementar, que basicamente é a mesma da hora extra, com aquela pequena diferença que eu estou citando toda vez, que em vez de a gente colocar a declaração que diz que você não faz nada além de trabalhar para o governo, né? É a declaração de suprimento de carga horária. De resto, o processo todo é o mesmo. A escola e o professor são responsáveis pelos 4 primeiros documentos que vão ser enviados: memorando, projeto, a declaração de suprimento, a cédula CREF em vigor. A partir desse momento, o processo é enviado à CRE, beleza? Onde ela vai preencher o checklist para dizer que está tudo ok com o processo e enviá-lo para a Cefaz. E aí, aquele caminho que eu já expliquei. Cefaz envia para a gerência de lotação, beleza? A gerência de lotação, se tiver tudo ok, confirma para a gente informa que o projeto foi deferido para a CRE informa a escola ou o professor, e a escola ou o professor finalizam o processo, beleza? E aí, para finalizar, semelhanças dos projetos, né? Como vocês já devem ter percebido durante a minha fala, os projetos, tanto hora extra e complementação de carga horária, precisam iniciar com o ano letivo, como eu falei, na maioria das escolas é sempre em fevereiro, correto? E finalizar em dezembro, ou seja, aquele cronograma de atividades, periodização de treinamento, tudo tem que estar elencado. O que vai ser feito de fevereiro até dezembro. Mínimo de 2 dias de treinamento por semana. Como eu falei, eles podem ou não ser consecutivos. A legislação, ela como é que eu vou dizer? Ela sugere que sejam em dias alternados, mas se não há possibilidade, contando que tenham mínimo 2 dias de treinamento, está tudo ok. A quantidade de alunos é igual também nos dois projetos, desculpa. O mínimo é de 15 por categoria ou sexo nas coletivas e 15 no total nas individuais. E os treinos só podem acontecer até às 20 horas da noite, né? E somente em dias letivos, beleza? Em relação às diferenças agora, não tem assim muita coisa, né? Mas é bom a gente sempre pontuar. A primeira delas é que eu falei, as declarações. Para a hora extra de treinamento, a gente precisa da declaração de vínculo empregatício, aquela declaração que atesta que você não tem nenhum outro tipo de vínculo além do seu contrato com a SEDUC. E na complementação de carga horária, a gente precisa daquela de atestado que a CRE emite, que é da rede que está suprida, para poder você completar o seu negócio semanal de aulas, né? A sua carga horária semanal de aulas. Outra coisa importante é a questão que eu falei da nomenclatura, gente. Não confundam, já tiveram muitos questionamentos no ano passado em relação a isso, mas basicamente é isso, é só analisar a questão da nomenclatura. Hora extra de treinamento, quando o técnico lá da gerência de lotação for analisar o seu projeto, ele vai literalmente multiplicar a quantidade de aulas que você tem pela duração, e aí fazer a conversão para ver o quanto de horas que você deu e fazer esse pagamento. Como eu disse, por exemplo, o professor só tem 2 treinos na semana, cada treino tem 45 minutos, correto? Ele vai dar 1h30 de treino, perfeito? Então, ele não vai ser pago 2 aulas, ele vai ser pago
1 hora e meia extra. Aí a mesma coisa, como eu falei, vale para complementação de carga horária, que a nomenclatura transforma em aula. Então, tudo que a gente conversa de complementação de carga horária é em aula, ou seja, aquele período de duração entre 48 e 50 minutos, perfeito? Novamente, só batendo, né, que é a questão dos limites, no máximo 2 horas, 2 horas diárias, 10 horas semanais e 40 horas extras para hora extra de treinamento, e no limite diário de 2 aulas e semanal de 10 aulas para complementação de carga horária. E aí, só para pontuar também o que eu já tinha dito antes, que o professor ele pode ter 2 projetos diferentes. Pode tanto fazer um de complementação quanto de hora extra, contudo, o de complementação precisa ser enviado antes, precisa ser aprovado. Ele completou a carga horária semanal de aula dele, ele pode solicitar a hora extra de treinamento, beleza? Caso ele tenha mais demanda de treino dentro da escola ou em alguma outra escola da rede, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que eu tenha esclarecido bastante dúvidas para vocês. Continue mandando as perguntas. Se a gente não conseguir responder no chat, a gente vai atrás das respostas, beleza? Mas basicamente é isso. Foi um prazer. O nosso gerente Alan, ele está com a palavra agora para a gente fazer um encerramento, ok? Ok, obrigado, Vinícius. Agradecer aí ao Vinícius e ao Júnior, que se debruçaram aí para fazer essa atividade para vocês, professores. Para facilitar, o nosso objetivo é facilitar esses trâmites em relação a Cefaz, RH, é deixar a vida do professor um pouco mais facilitada. Queria agradecer muito aos dois o empenho aí dessa semana, e eles vão estar aí respondendo vocês no chat, tá? Lembrando que o projeto Hora Extra Treinamento e o Complementação de Carga Horária são projetos da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia. Mais uma vez, queria agradecer a nossa secretária, Ana Passini, nossa diretora, professora Irani, e ao nosso coordenador, professor Evangelista Araújo, pela oportunidade de estarmos aqui com vocês, certo? Esse é o nosso e-mail da Gerência de Educação Física, dfescolar@seduc, tá? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Lembrando, como o Vinícius enfatizou bem, primeiro contato dos professores é sempre com sua CRE, né? Eles estão preparadíssimos para atendê-los, tá? Então, o primeiro contato sempre de dúvidas é com os coordenadores, com a coordenadoria regional, com os profissionais de educação física que lá estão. Eu agradeço mais uma vez, Vinícius, Júnior, quiser falar alguma coisa. Muito obrigado, professores, pela atenção de vocês. Lembrando que nós estaremos sempre aqui para sanar qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Nós estamos aqui na Cefaz para apoiar os professores e, se necessário, né, Alan? Se necessário, a gente faz mais vezes esse encontro aqui com os professores, né? Se a gente vê que tem muita dúvida que não foi abordada aqui nessas orientações, a gente pode fazer mais vezes isso também, tá? Só queria agradecer a atenção de todos, muito obrigado. Avisar também que quem está aqui, teve um colega que não assistiu, compartilha o link, tá? Pode disparar o link aí para mais professores assistirem. Vai ficar salva a live no canal da formação, da gerência de formação da SEDUC, então vocês podem assistir a qualquer tempo. Mais uma vez, Vinícius. Para finalizar, Alan, só para reforçar o que foi falado pelos nossos dois colegas, que a ideia dessa apresentação aqui que a gente está fazendo para vocês é realmente tirar dúvidas e ajudar os projetos que às vezes travam, entendeu? Então, não achem que a gente dificulta a vida de vocês, tanto é que esse é o motivo da gente estar fazendo, e que se surgir dúvidas, a gente faz quantas outras vezes precisar. Alguns professores podem ter imaginado que faltou falar sobre o CTDE, mas isso é o que a gente pretende fazer mais para frente. O foco dessa apresentação era a hora extra de treinamento e carga horária complementar, mas mais para frente a gente tem ideia de abordar isso também. Então, a gente agradece a audiência de vocês e estamos aí para qualquer tipo de dúvida que possa ser tirada, tá bom? Perfeito. Mais uma vez, obrigado a todos os professores, um grande abraço, sucesso nos trabalhos de vocês, muita força aí para mais um ano. Muito obrigado e nos vemos até breve. Tchau. Yeah.